Deixa eu começar a gravar que a gente começa. Espera aí que eu pedi. Não tô vendo. Tá gravando. Vamos. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Esse é uma gravação sobre um projeto, né, que estamos desenvolvendo com o tema, certo, de abertura, um tema como educar e mediar, né, a linguagem como ponte entre o sujeito, né, o mundo, a cultura e também a inclusão, certo? Nós somos da turma 46, certo? E estamos em três mulheres, certo? Vou me apresentar. Eu sou Lorena Lima da Silva Vila-Flor Lopes, certo? Sou uma mulher de cor parda, cabelos pretos, longos. Estou usando um óculos que é amarelo, certo? Estou vestindo um vestido que é marrom com linhas brancas, certo? Agora a gente vai ouvir a nossa colega Lloyd. Olá, sou Loide Paranhos Silva Marinho, mulher negra, estou usando óculos com contorno grafite e também estou vestindo uma blusa vermelha. Eu sou Lucila Maria Lemos Coelho, sou branca, tenho cabelos louro claro, lisos, ondulados. Estou usando óculos com haste azul, e estou vestindo uma blusa, uma camisa de cor azul royal, para combinar. Isso mesmo. Hoje nós estamos nós três aqui juntas para discutir um pouco sobre esse tema que a gente apresentou, né? É um tema bastante significativo, aprendemos bastante através das leituras proporcionadas. E hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre esse modo de conversa, uma roda de conversa, né? Para falarmos sobre a linguagem, o desenvolvimento humano e a inclusão com base nos artigos que a gente leu, né? Falando um pouquinho de um artigo de Angel Pinto, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento através da teoria histórico-cultural de Vygotsky, certo? Exatamente. Vamos conversar hoje sobre como a linguagem é muito mais do que um instrumento de comunicação. Ela forma quem somos e nos conecta com a cultura e com o outro. E a gente espera, né, que com essa conversa ajude vocês a pensar e nos ajude também a pensar, né, a prática pedagógica de maneira mais inclusiva, de uma forma mais sensível, baseada no desenvolvimento integral de cada sujeito. Isso. E nosso primeiro tópico é a linguagem como elemento de pertencimento, né, cultural e subjetiva. Então, através das leituras de Vygotsky, a gente pôde perceber que ele nos mostra essa linguagem como uma ferramenta de comunicação, né, cultural, a qual nós internalizamos, certo? Então, através dessas relações que nós construímos, nós pensamos, nós sentimos, nós agimos e damos sentido à nossa realidade. A fala e a escrita, elas nos ligam à nossa história, nossa cultura, nosso grupo social. Quando eu falo do meu jeito, uso a expressão da minha comunidade e da minha vivência. Mas mais do que se comunicar, né? Essa linguagem que nós desenvolvemos, ela constrói o próprio sujeito. Então, assim, ela é um dos principais elementos e que formam toda a nossa subjetividade, nossa maneira de estar, de ser no mundo, né? De nos posicionar no mundo. É, nesse caso, é assim que a gente se comporta. Muito bem. É interessante, né, que a gente consegue, através das leituras, né, e desses estudos, a gente compreender mais esse significado, né, da roda de conversa, né, nessa roda de conversa a gente pode falar mais sobre a participação dessa linguagem, né? Então,
a gente vai falar um pouquinho agora sobre a dupla mediação semiótica, que fala sobre o símbolo e o sujeito, né? O outro. Então, isso foi base também, a gente tirou com base nos artigos de Andy Pino, certo? E aí a gente vê que essa linguagem, o texto traz muito isso, que ela não tem um significado concreto, fixo. Concreto não, fixo, né? Não é rígido. Ela é construída através das relações, então ela é construída socialmente. Então, cada palavra que nós carregamos hoje e que a gente pode fazer, ela é carregada de símbolos, né? E que muitos outros aprendem através disso. Então, a comunicação hoje, a linguagem, ela é uma forma de comunicação que nos dá o poder de ser entendido. E essa troca através das nossas relações é que fazem com que ela tenha um significado, né? É que ela tenha esse significado mais concreto, mas ele não tem um significado, como a gente viu, como eu falei, tão fixo, né? Então, ela pode ter uma outra interpretação diante dos meios, diante das convivências, das aprendizagens que a gente vai vendo ao compartilhar isso com outros. Perfeito, perfeito. A aprendizagem, ela sempre acontece de forma mediada. Primeiro com o outro, depois ela é internalizada. E é justamente isso que o Vygotsky chama de mediação intrapsicológica e interpsicológica. É isso mesmo. Inclusive, dentro dessa linha de pensamento, né? Ele afirma que nós somos atravessados assim por signos e pelas relações sociais, né? Neste caso, a gente como educador tem um papel essencial para mediar, né? Como mediador do conhecimento e no sentido das palavras dentro do contexto da escola, né? No contexto escolar. Isso. Isso é Outra, importante. Outro ponto importante que a gente destacou foi a deficiência e o desenvolvimento na perspectiva histórico-cultural, né? Então, esse artigo de Débora da Inês, ela fala um pouquinho sobre essa questão da deficiência, ela não impossibilitar que esse sujeito ele seja uma pessoa isolada, né? Ele não, muito pelo contrário. Quando a gente fala das possibilidades, o que importa mesmo são as mediações que nós podemos criar, né, tanto sociais quanto culturais, para que esse sujeito ele possa se desenvolver cada dia mais. Então, hoje a gente conseguiu perceber que através dos nossos estudos que quanto mais a gente permitir, né, facilitar com que as relações sociais elas se construam com essa pessoa que possui a deficiência, né, seja qual for ela, a gente está interagindo e fazendo com que ela cresça e que ela aumente suas possibilidades e se desenvolva. E esse desenvolvimento que você citou, ele é possível mesmo na presença de limitações, desde que existam interações significativas, apoio e ferramentas culturais acessíveis. E até mesmo assim, dentro da perspectiva dessa deficiência do indivíduo, né? Isso nos desafia muito a construir, desculpe, a construir assim uma educação verdadeiramente inclusiva. Isso para a gente é um desafio. E isso reconhece muito as potencialidades de cada um, respeitando o tempo, né? E a singularidade de cada indivíduo, né? De todos, né? Isso mesmo. E a gente também pode destacar, né, esses conceitos, tanto os espontâneos quanto científicos, com base em Vygotsky. E ele traz, né, que os alunos, por exemplo, chegam a essa instituição, né, a esse ambiente escolar, com muitos saberes do nosso cotidiano. Então, as crianças, elas não chegam, né, sem saber. Eles também têm como contribuir com os saberes que eles trazem, que foram socialmente construídos, né? Então, hoje, tanto que o próprio Vygotsky ele determina isso como conceitos espontâneos, né? Então, hoje, eles são bastante importantes hoje para a vivência real, né? Então, as crianças, elas chegam na escola com conteúdos e que essa sociedade contribui para eles, né? E eles podem e devem dialogar esses conteúdos de forma espontânea para que a aprendizagem aconteça.
Então, é importante também que a gente reflita sobre qual é, então, o papel da escola. O papel da escola é justamente sistematizar esse conhecimento e apresentar os conceitos científicos que ajudam a compreender a realidade de uma maneira mais ampla. Dentro desse contexto, né, dentro dessa reflexão, né, a gente entende que a aprendizagem é mais potente quando conseguimos unir, né, fazer a conexão entre os dois. E valorizamos, né, o saber do aluno e colocamos em diálogo com o conhecimento escolar, né? Quando a gente faz a união desses dois pontos. Isso. E para encerrar nossa roda de conversa, foi uma roda muito rápida, né? Porque diante do nosso tempo, esse é um tema que a gente consegue dialogar com muito mais tempo, né? Tem muitos aspectos ainda a considerar. Mas a gente encerra sabendo que esse é um início, né, uma conversa, mas de uma reflexão sobre essa linguagem, né, sobre essa estruturação da linguagem e de como ela nos contribui, né, na forma de nós sermos, de pensarmos, de agir diante do mundo, né, conosco e para com os pares, né, com a sociedade. Além disso, a teoria de Vygotsky nos convida a pensar a educação como espaço de mediação cultural e humana que é essencial para o desenvolvimento de todos. Dentro da teoria de Vygotsky, a gente consegue compreender isso como, como essencial para a prática inclusiva e transformadora, né? Essa é uma prática essencial nesse contexto. E nós agradecemos a todos, é, por nos acompanhar nesse momento. Foi um prazer. Foi mesmo. Muito obrigada pela Exatamente. atenção até aqui dispensada a nós e que a gente possa aprender mais e mais, sempre. Gratidão a todos. Obrigada.